O nome de Jesus é a coisa mais poderosa que existe. O nome de você e o meu nome não são tão poderosos, né? Não tem o mesmo peso, nem pode ter. Mas o nome de Jesus, no nome de Jesus, milagres acontecem. Em nome de Jesus, demônios se expulsem. Em nome de Jesus, vidas são resgatadas. E em nome de Jesus também, nós batizamos. Amém? Porque só o nome de Jesus que faz toda essa diferença. Amém? Glória a Deus. Vocês podem tomar seu assento. Mais uma vez, glória a Deus. Eu estou feliz que vocês estão aqui nesta noite. Eu estou feliz para estar aqui nesta noite também, voltando para os cultos. Eu teve um susto, mas graças a Deus eu estou aqui para a honra dele. E também, hoje é um dia muito especial. Não quero dar muito tempo, envergonhar ela, mas é o aniversário da minha esposa, amada esposa, Tiffany. Ela está apenas 22 anos, né? 22 anos, eu acho, né? Não, está com 32, né? Mas que ela é mais linda do que nunca. Ela não muda, né? Não posso dizer isso para mim, né? Não posso dizer isso para mim. Mas realmente ela merece essa feliz aniversário. Então, feliz aniversário, querida. Amém? Então, nesse culto, eu já quero dar o início dessa lição. Geralmente, nos meses, nós queremos abordar um assunto, e nós queremos fazer, em Brasilândia, já estamos indo para falar sobre o batismo, o plano de salvação, porque a obra que está começando lá, né? E graças a Deus já batizamos uma pessoa, né? E já tem outro que está querendo se batizar em nome de Jesus. E ontem fizemos culto lá e foi uma bênção. Mas também nós queremos dar meses de estudos focados, mas eu senti nesse mês de setembro que a gente vai fazer uma pausa e nós vamos fazer temas livres, né? Nesse mês de setembro. E já em outubro já vamos divulgar o que nós estamos indo para estudar, porque eu acho que é bom para nós estudarmos em blocos, né? Para nós podermos entender melhor o que é o assunto, né? E esse culto de quarta-feira, não, quinta-feira, quarta-feira é ontem, mas quinta-feira aqui na Moca, é um culto em que nós podemos aprofundar da palavra de Deus, amém? O ensinamento é algo fundamental para a vida cristã, né? Não é somente a pregação é a palavra ungida e declarada de Deus para a vida de alguém, mas também o ensinamento é a palavra de Deus explicado. É uma explicação da palavra, é uma coisa, né? Eu vejo assim, através da pregação você pode ter frutos, né? O árvore pode ter fruto, mas é só através do ensinamento que o árvore vai ter raiz, né? E se não tiver um ensinamento, um amor pela palavra de Deus, não vai ter raízes. Então, esses cultos eu gosto bastante e também eu quero que os irmãos se incentivem para sempre estar aqui ou até assistindo, para nós aprendermos mais junto. Amém? Então, já vamos entrar a palavra de Deus em Mateus capítulo 28. Glória a Deus. Mateus capítulo 28. Muito obrigado, irmão Jonas, por sempre fazer os louvores. E também para o irmão Jonas e irmão Pedro, pastor Pedro e pastor Davi também, que me ajudou enquanto que eu estava fora por causa de saúde. Quero agradecer muito demais. Eu fiz uma postagem que a igreja assim, é muito mais que uma pessoa, né? E deve ser muito mais que uma pessoa. Amém? Mateus capítulo 28, e a gente vai lendo só o último versículo, né? E a palavra de Deus diz, Mateus 28 e 20, e ensinando-os e observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Eu quero falar nessa noite que Jesus está convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, para o resto desse culto de ensinamento, nós pedimos que o Senhor possa estar presente. Unge os meus lábios, Senhor, a minha mente, a minha alma, Senhor, para que eu possa falar não as minhas palavras, mas para que eu possa falar as suas palavras, Senhor Jesus. Toque nossas vidas, para nós sairmos daqui mudados na Tua presença. E em tudo nós te damos graça e honra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu estou com você por todo o tempo, até a consumação dos séculos. Este versículo ministrou muito para mim na semana passada, um pouco mais da semana passada. Eu
sabe uma coisa, e eu quero falar sobre a preparação das coisas. E como você pode se sentir não preparado para algo acontecer, mas mesmo não sentindo preparado para algo acontecer, não significando que Deus não está preparado para aquilo que você está passando, né? Então, só para dar um geral, o que aconteceu, eu fui para o hospital, não nessa segunda-feira, mas na segunda-feira passada. Depois da inauguração da igreja em Brasilândia, no final de semana estava com muito dor e foi para o médico na segunda e ele descobriu que teve uma infecção e que ele precisava fazer uma cirurgia. Era urgente fazer a cirurgia, mas a cirurgia não era uma coisa muito grave, nada assim, né? Falou, não, é bem tranquilo, é uma cirurgia de 45 minutos no máximo e a gente vai tirar e você vai embora no próximo dia seguinte, de manhã. Só vamos observar você à noite. Falei, tá bom. Então, entrei no hospital e eu lembro, eu estava indo para o hospital e a Tiffany estava comigo, né? E, assim, vocês sabem que quando você entra numa cirurgia, que tudo é possível, né? E eu não sou muito de chorar, não sou chorona, né? Não quero dizer que eu choro muito, mas eu começava, dirigindo para o hospital, a chorar, né? E começava a falar para ela muitas coisas, né? De preparar ela, né? Isso pode ser visto, porque era uma cirurgia simples, mas eu começava a falar, Tiffany, se algo acontecer, eu queria que vocês saibam isso, aquilo, e eu comecei a falar um monte de coisas, e fiquei chorando, e ela falou, não, Aaron, tranquilo, nada vai acontecer, é uma cirurgia simples, isso não, eu falei, sim, eu sei que é simples, mas eu senti uma coisa, sei lá, para preparar ela, né, e eu fui para a cirurgia, e graças a Deus a cirurgia foi bem, né. Só que depois que a cirurgia terminou, assim, antes eles colocaram a máscara, foi dormir na anestesia, depois colocaram os tubos, né? E quando estavam tirando os tubos, aconteceu que a língua voltou para trás e também a traqueia fechou sobre o tubo e causou umas lesões nos pulmões. E quando o tubo saiu, eu fui acordando. E eu começava a ter um tosse muito forte, não conseguia respirar. Quando eu respirava, sentia muito líquido que estava nos pulmões e eu começava assim ter tosse, muito sangue que estava saindo e foi assim que eu acordei. Era para ser uma cirurgia simples, mas aconteceu outra coisa, né? E eu acordei pensando, poxa, não foi simples então, houve uma complicação, alguma coisa aconteceu então, né? E eles estavam perplexos daquilo que aconteceu e estavam se preparando para me levar até a UTI, para me monitorar e até para entubar, né? Porque eles estavam fazendo monitoramento e viram que os meus níveis de oxigênio começaram a baixar muito, né? Então, eu começava a ficar tonta, né? Bem tonta, porque o oxigênio estava baixando. E foi naquele momento que o médico ele ligou para a Tiffany, né? E ligou para ela, e ela não estava esperando isso, eu acho que 11, meia-noite, né? Ele ligou para ela e disse, houve uma complicação e estamos tentando estabilizar o Aaron. Mas ela falou assim, mas ele vai estar bem, ele vai bem. E o médico respondeu, a gente não sabe ainda, mas nós vamos manter a senhora informada. E ela começava a orar, né? Imagina o desespero, né? Meia-noite, praticamente todo mundo está dormindo, já foram dormir, e era só ela que ficava acordada esperando eu falar para ela que foi tudo bem, mas em vez de eu falar para ela, foi um médico que falou para ela. E do UTI eles me levaram e estavam com a máscara de oxigênio com muita força, porque eu não estava conseguindo respirar. E eu sabia que era grave quando eu vi os médicos que estavam ali fazendo isso, e pontando e conversando um ao outro, e com cara de preocupação, né? Eu falei, então, poxa, tá, não está legal tudo isso. Eu quero dizer que eu não estava preparado para aquilo. Eu estava preparado para uma cirurgia simples e ir embora no próximo dia seguinte. Eu não fui preparado para aquilo. E eles chegaram lá e teve o tubo, né, a máquina de fazer a ventilação, a intubação, e eles estavam debatendo se eles iriam colocar o tubo para me intubar e eu entrar uma coma induzida, né? E eu não queria entrar em coma induzida, eu já queria ir embora. Eu falei, não, eu tenho um filho em casa, tenho uma esposa, eu tenho coisa a fazer, não posso
ficar em coma, porque você desligar em uma coma, você não sabe que se vai acordar ou quando vai acordar, ou aquilo. Eu começava a orar naquilo ali no UTI, com as máquinas e monitoramento e tudo, e lembra, eu não estava preparado para aquilo. Já era para eu estar no quarto, sossegado ali, recuperando e ir embora na próxima manhã. Mas começava a orar, Senhor Jesus, por favor, eu quero que a minha oxigênio estabeleça, porque se não estabelece, eles vão me entubar. E vai virar mais grave ainda. E sabe uma coisa, Ele é aquele amigo presente em tempos de tempestade e problemas. Amém? Se não houver uma tempestade, como é que Ele vai dizer paz, né? Para uma coisa que já é pacífico, né? Como que Ele vai declarar uma cura quando não tem uma doença, né? E graças a Deus, quando eu orei isso, os níveis de oxigênio começaram a subir. E deram uma esperança para os médicos, e eles estavam monitorando toda a noite. E tiraram a máscara para colocar os tubos no nariz, e depois do nariz, uns 10, 12 horas, meus níveis começaram a subir mais ainda. E graças a Deus tiraram e estavam me monitorando, e foi cada vez mais recuperando, né? E eu lembro que eu estava ali quando me levaram para o hospital, e me tiraram do UTI, depois eles me levaram para o quarto normal, que o médico do UTI, ele passou ali e falou, nossa, você tem sorte, eu sou muito grato que nada mais aconteceu com você, né? E eu lembro os enfermeiros passando ali dizendo, poxa, mas você não tem nada, você não trouxe nada, porque, de novo, não estava preparado para aquilo acontecer. Então, não trouxe pijama, não tinha basicamente nada comigo, eu teve uma troca de roupa, mais uma camiseta e só. Você não trouxe mais umas coisas? Eu falei, não, moça, eu não estava preparado para ficar aqui mais dias. Eu estava preparado já ir embora. Mas quando eu falei isso para a enfermeira, o Senhor falou para mim, você não estava preparada, mas eu sim estava preparado para aquilo. E começava a ministrar para mim o Senhor, mesmo que você não se sentiu preparado para tudo isso acontecendo, eu já estava no futuro. Sabe uma coisa? Nós não temos a habilidade, o pastor Pedro pregou maravilhosamente no domingo sobre isso, nós não temos a habilidade de viver em outro dia, nós vivemos hoje. A partir de 23h59 já viram amanhã e já é hoje. Não tem como a gente viver no futuro, nem no passado ou só no presente. Mas deixa eu falar uma coisa, tem um que é omnipresente, que é onisciente, que é omnipotente, que tem todo o poder, ciência, que também habita na eternidade, ele diz, e o nome dele é Deus. Isso já significa que aquilo que nós estamos passando, com todo ponto de interrogação, significa que Deus já estava ali no próximo dia, dizendo, aquietai vós, olha, eu sei que vai bem, porque eu já passei tudo isso. Não sei como é vocês, mas 2020 é nada que a gente esperava. Nada que a gente esperava. Eu não esperei, a gente teve muita fé no início do ano, né? Ainda tem muita fé, graças a Deus. Mas olha, vamos já iniciar aqui na Moca, e ali na Brasilândia, e vai fazer isso, e vai fazer aquilo, e aí sai o decreto em março, tem que fechar tudo. E foi como se fosse um balão começava a sair todo o ar, né? Falei, nossa, mas o que é isso? Como é que a gente vai? E olha, deixa eu falar, ninguém estava preparado para 2020. Tem muita gente que diz que são profetas e são usados em profecia. Eu não conheço nenhum deles que falaram em janeiro que nós já iríamos passar tudo que nós estamos passando hoje. Agora em setembro de 2020, eles querem profetizar coisas que estão já acontecendo. Isso não é profecia, tá? Isso é adivinhação, beleza? Tem uma diferença. Ninguém estava preparado para esse ano. Mas sabe quem estava preparado para esse ano? O Senhor Jesus Cristo, que nos sustenta nesse ano, já estava preparado. E já está preparando o caminho para o seu povo. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 12, e verso 9, nós podemos saber sobre a espinha na carne, o espinho na carne de Paulo. E foi uma coisa, um mensageiro de Satanás para me
esbofetear, né? Esbofetear, que era para perturbar ele. Uma coisa chata, uma coisa que o grande apóstolo Paulo, que escreveu 13 livros na Bíblia, não estava preparado para aquilo. Muita gente fala que era uma doença era uma doença que ele teve, era isso, era aquilo. A gente não sabe disso. A gente sabe que era um espinho na carne e que Paulo queria que vá embora o mais rápido possível. E orou, e orou, e orou para que ia embora. 3 vezes, ele diz, eu roguei ao Senhor, eu implorei. Ele não apenas orou, ele implorou o Senhor. Eu não sei, mas se o apóstolo Paulo implorar ao Senhor, deve ter um peso, hein? Olha, tem uma imploração que eu faço, e tem o apóstolo Paulo, que aquele cara que já teve experiência ali com Jesus no caminho para Damasco, né? E esse homem implorou para que afastasse de mim essa praga, essa espinho na carne, esse negócio. Mas ele diz em verso 9, e ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de repouse sobre mim o poder de Deus. Paulo diz, olha, Jesus, eu não estou preparado para aquilo. E Jesus, ele respondeu, em letras vermelhas, a minha graça te basta. Olha, você não precisa de fé, eu não preciso de fé para saber o que vai acontecer. O que eu preciso é ter a voz do Senhor Jesus Cristo sussurrando nos meus ouvidos, dizendo, Aaron, a minha graça te basta. Não se preocupe no amanhã, porque eu já esteve ali no amanhã e eu já cuidei de tudo que eu preciso cuidar para o amanhã. A partir daquele momento, eu não sentia preparado para tudo isso que aconteceu. Ir no hospital, ficar no UTI, chegar para aquele ponto que eu cheguei, não estava preparado. Mas aquela palavra, quando eu falei para a enfermeira, não estava preparada, não fiz mala para ficar no hospital por 4 dias, não. O Senhor falou para mim, não, você não estava preparado, mas sim, eu estava preparado. E será que nós podemos ter uma fé em Jesus Cristo, que Ele já preparou para nós o caminho, a entrada do caminho, o caminho e também a saída do caminho? Nós que queremos que Ele divulgue conosco, né, como se fosse nós éramos parceiros, né? Que Ele fala conosco o que Ele está pensando, o que Ele está querendo fazer. Vocês que são casados, né, aqui? Vocês sabem que às vezes eu tenho um plano na minha mente, eu não sei se a sua esposa está assim, talvez pode, mas ela não gosta quando eu não divulgo os meus planos para ela, né? E eu só começo a fazer uma coisa, como se fosse, não, mas Tiffany, isso já estava na minha mente, você não sabia? O que você está fazendo? Vocês já fizeram isso, né? Um pouquinho. Vocês já compraram uma coisa que fez parte do plano de você, mas que talvez você não introduziu ela para o seu plano, né? Geralmente ela não gosta, né? As mulheres não gostam. Para vocês jovens que são solteiros ainda, tá? Escreve isso aí, tá? Para você no futuro aí. Elas não gostam disso. Elas querem fazer parte dos planos. Mas sabe, você deve falar para sua esposa, sim, são seus planos, tá? Mas Deus, se fosse fácil, não seria chamado fé. Se fosse muito fácil, todo mundo iria nesse caminho com Jesus Cristo. Se fosse fácil, larga seria o caminho que seguiria para a salvação e estreita seria o que seguia para a destruição. Mas Jesus, ele diz, eu não estou indo para chamar qualquer, eu estou indo para chamar pessoas que são confiantes em mim, no meu plano, que têm confiança, que têm fé, que não vai questionando. E olha, eu não gosto, porque eu quero que o Senhor me fala bem logo agora, como é que vai ficar a Moca, como é que vai ficar a Brasilândia, como é que vai ficar tudo isso com a pandemia. Eu quero que Ele já fale logo. Mas o que Ele está falando para você e para mim? Aquietai-vos, a minha graça te basta.
E sabe, nós temos que ter uma confiança que a graça de Deus basta para nós. Não pode ser outra coisa, e eu não preciso nada mais, além da graça e a misericórdia de Deus. E talvez nesta noite você pode estar pensando, poxa, pastor, eu não estava preparado para esse ano de Covid. Ninguém estava preparado. Poxa, pastor, não estava preparado para passar a enfermidade. Eu não estava preparado para passar desafios financeiros. E eu não estava preparado para nada isso acontecer e tudo mais que estou passando. E Jesus está falando, tudo bem, eu sei que você não estava preparada. Mas eu já preparei o caminho. Eu já preparei tudo o que você precisa. Será que você vai confiar em mim? Será que você vai ir para o lugar que eu digo, vai para esse lugar e faça aquilo? Porque, é muito fácil eu dizer, eu te amo, esposa. Tiffany, eu te amo. Isso é muito fácil. Qualquer que já traiu a esposa, já falou isso um monte de vezes, né? Sabe o que é mais difícil? Eu andar em compromisso com ela. Não é só o presente que ela quer. Deus, Ele falou para o povo no Velho Testamento, através do profeta Oseias. Ele falou, não queria os seus sacrifícios, eu queria a sua benignidade, o seu amor eu queria, em vez dos seus holocaustos. Peraí, eles falaram, eu pensei que era só isso que o Senhor queria. Ele falou, não, eu fiz o caminho, eu fiz todo o plano para você. Mas o que eu queria não era só o holocausto, eu queria o relacionamento, eu queria algo profundo. Sabe o que ela quer? O que Deus quer é a mesma coisa, eles querem compromisso, uma confiança, uma fé. Sabe uma coisa, agora nós somos casados 9 anos, somos jovens ainda, né, um pouquinho. Mas hoje, depois de 9 anos, eu consigo perceber muito mais rápido quando ela está chateada do que eu conseguia perceber depois de 1 mês de casamento. Com certeza. Com certeza. Porque o tempo junto, nós fez uma só carne. E Deus, Ele fez o casamento para ser um espelho do seu relacionamento com a igreja. Sabe o que é maravilhoso ser casado? Às vezes eu nem preciso falar o que eu quero e ela já traz uma água, já traz um refri para mim, já sabe o que eu estou querendo. É tipo leitura de mente, viu? É uma coisa sobrenatural. Porque ela já ficou tanto tempo comigo que já sabe das minhas preferências, né? Eu já sei das preferências dela também. Então, assim que nós desenvolvemos relacionamento com nossa esposa, nós também devemos desenvolver um relacionamento com Deus. Para saber o que Ele quer. Se o nosso relacionamento com Deus for de um sentido só, for de eu só falar para Ele e nunca dar espaço para Ele falar para mim, se nosso relacionamento com Deus for de eu dizer para Ele, Jesus, eu vou fazer isso e isso aquilo, tá? Pronto. Será que a sua esposa, seu marido irá aguentar de um relacionamento dessa? Não. Mas quando nós entramos nas profundezas de Deus, quando nós entramos relacionamento verdadeiro com Deus, Ele vai dizer, vai, Aaron. E você não vai perguntando, mas Senhor, como que eu vou sem o salário, sem isso, sem aquilo? Nós não vamos perguntando isso, porque para nós basta dizer vá, e nós já vamos. Quando Ele diz pare, nós não vamos precisar que Ele escreve outra Bíblia, para dar a razão, porque Ele falou através do Espírito Santo em nossos corações, parar. Nós vamos dizer, sim, eu vou parar então. Quando e como vai demorar o tempo em que nós podemos chegar para esse nível de relacionamento com Deus? Que nós não precisamos que Ele explicasse tudo para nós, como que nós queremos que Ele explicasse, mas que nós podemos ouvir
a voz dele e dizer, basta, para nós isso é suficiente, já vamos prosseguir. Porque deixa eu falar para você nessa noite, o que o Senhor tem para a sua vida é muito melhor do que você vai deixar para trás. Tem incerteza? Com certeza. Incerteza? Com certeza. Tem dúvidas? Sim. O meu pastor, ele sempre dizia isso para a gente. A primeira voz que fala é a voz do Senhor. Aquela voz que fala, dá isso, vai para lá, fala para essa pessoa. Né? Às vezes eu vou andando e eu sinto falar para uma pessoa e eu falo, mas eu não conheço essa pessoa, Deus. Eu acho que o Senhor errou, né? Primeira voz é a voz da fé, voz dele. O segundo voz que vem atrás dessa voz, direto, é a sua carne, é o inimigo. Ah, não era bem assim. Sabe quando o Abraão foi chamado, não teve Bíblia. Não teve Torá. Por isso ele é o pai da fé, porque foi ele que iniciava essa caminhada. E só bastava Deus dizer para ele, Abraão, vai para o lugar que eu escolhi. Não teve garantia, só teve a voz do Senhor. E com isso, Abraão, semente, foi semeado. E daquela semente veio uma grande nação chamada Israel. E de Israel chegou no dia de Pentecostes, um monte de pessoas da Grécia, da Etiópia, do Irã, de lá para cá, da Itália. E dali chegou o que? A inclusão gentil. E dali chegou o que? A igreja brasileira, a igreja americana, e agora onde nós estamos. Porque um homem ouviu a voz de Deus, e obedeceu a voz de Deus, e falou, eu vou aonde o Senhor quer que eu vá. O que me impressiona muitas vezes de Abraão também, foi em Gênesis capítulo 15, ele está oferecendo sacrifício ao Senhor, né? Ele vai colocando as peças ali no sacrifício, ele corta as pombas e as novilhas e tudo, ele corta no meio, ele separa, né? Ele separa em dois lados, todo o animal no meio, e ele oferece ao Senhor. E durante a noite, a Bíblia diz que o Senhor passou o Espírito, uma tocha, como se fosse o Senhor passando no meio do sacrifício. Isso foi para confirmar a aliança que Deus, o Criador do universo, fez com Abraão. Foi um momento espetacular. Mas se isso só aconteceu por quê? A Bíblia diz, Abraão deixou ali no sacrifício, e não havia ninguém ali, havia ele. E ele ficava ali com uma vara, toda noite acordada. Por quê? Se você deixar sacrifício, se você deixar restos de animais na rua, o que vai atrás? Vultures, como é que fala isso? Aqueles aves que comem. Jurubu, né? Urubu. Urubu vem atrás, raposas vêm atrás, cachorros vêm atrás, animais vêm atrás para tirar aquilo que você vai oferecer. E o Abraão sabia disso. O mais fácil seria o Abraão dormisse. Seria o Abraão, mas é tarde, eu vou deixar. Não, se o animal pegar, Deus ele vai entender. Não, ele diz, eu vou ficar acordado toda essa noite, porque o Senhor me chamou até aqui. E quem guarda o meu sacrifício não é o outro, é eu. Quem toma responsabilidade da minha salvação não é o pastor, não é ele, é eu. E quem zela da sua salvação, da nossa salvação, não é a minha esposa que zela para a minha salvação, é eu que zelo para a minha salvação. É eu que sou responsável. Porque se eu não fico ali com vara, se eu não fico ali guardando aquilo que o Senhor prometeu e deixou nas minhas mãos, vai sair das minhas mãos. Um homem chamado Abraão que fez toda a diferença, porque obedeceu ao Senhor. E eu já estou terminando nesta noite. Mas uma coisa que me impressionou também sobre essa falta de preparação nossa, né? Sobre o ano de 2020, sobre a minha viagem para o hospital,
em muitas coisas que nós não sentimos preparados, mas que o Senhor preparou. Eu começava a olhar, quando Jesus ele falava em João, para os discípulos, ele diz, não se preocupe, não. Tá, eu vou partir, mas eu envio o Consolador. Diz isso em português, né? Consolador. O Consolador, e Ele vai revelar todas essas coisas. E Ele ficará convosco. E eu começava a olhar o que significa Consolador, né? Consolador significa, sim, uma pessoa que consola, mas também significa alguém que fique ao seu lado. Alguém que fique ao seu lado. Eu começava a pensar, né? Quando eu sou caçula da família, por isso eu sou bem bebê, né? Só reclamo, não, obrigado. Reclamo, né? A minha irmã tem quase 9 anos mais velha que eu, meu irmão tem 7 anos, 6 anos e meio. Então, eu sou o bebê da família, eu era, na verdade, o acidente, né? Os meus pais planejavam eles tiveram um menino e menina, menina e menino, e já ficaram felizes, né? Tá, beleza, a gente não vai mais. E aí apareceu eu, tudo bem? Para turbulentar a vida deles, né? Mas sendo assim, a caçula tem uns pontos positivos, viu? Porque a minha irmã, ela era como se fosse uma segunda mãe para mim, né? Eu era bem sapeca, ela começava a trabalhar, eu era ainda criança, ela ia de trabalho, ela gastava todo o seu dinheiro em mim, né? Comprava doces que eu queria, brinquedos e coisas, e levava para casa. E o meu irmão também fez isso de vez em quando, né? Depois de me apanhar e me bater, né? De me submeter fisicamente, porque ele era mais velho. Mas agora eu sou maior que ele, tá? Então. Mas era assim, eu lembro, eu ia para a escola, e quando eu fui para a escola, no 4º ano, teve 10 anos de idade, meu irmão teve uns 17 anos de idade. Eu lembro que meu irmão ia me buscar na escola e me levar para casa e tudo, né? E eu lembro que quando ele estava chegando e tudo mais, eu sentia muito confiante em falar, né, para as pessoas, né, falar bem bravo, né? Eu era meio ruim com o menino, né? Falava, ó, não, você é feio. Eu falava coisas assim. E aí eu falava essas coisas e eu comprava briga, na verdade, né? Porque eu sabia que o meu irmão estava chegando, né? Que meu irmão, eu falei, ó, não, você não vai querer meter no meu irmão não, viu? Porque ele tem 17 anos. E ó, ele vai bater em você, ele vai destruir você, hein? E eu ia fazendo isso porque eu estava comprando uma briga que eu não podia comprar, né? E eu começava a pensar do Consolador. Às vezes, quando você está no momento mais difícil, de doença, de insegurança financeira, você está no meio de Covid, com todos os problemas e desemprego e tudo que está acontecendo. E quando a gente entra na igreja também, tem pessoas que é enfermo, pessoas que precisam de cura, né? Eu chego para uma pessoa que precisa de cura, e eu penso para mim mesmo, não tem como eu curar essa pessoa. Eu não consigo falar tão bonito o suficiente para que essa pessoa curar. Eu não consigo. Eu não tenho força suficiente para que essa pessoa curar. Eu não tenho ciência médica para essa pessoa se curar. Eu não tenho nada disso. Mas sabe o que eu tenho? Eu tenho comigo o Consolador. Aquele que fica ao nosso lado. Aquele que pode sim comprar essa briga. Amém? Sabe o que você tem também nessa noite? Você tem um Consolador que está no seu lado. E eu fico imaginando o que aconteceria se nós pudéssemos ver no reino espiritual que Jesus, quando nós chamamos o nome dele, que ele aparece. Quando eu estava na cama e os meus níveis de oxigênio estavam baixando no UTI, eu começava a orar, Deus, eu não posso fazer que o oxigênio subir. Os médicos não estão conseguindo. Eu preciso que o Senhor fizer alguma coisa. Porque eu não posso fazer. E eu não quero ser entubado. Eu não quero ir para um coma. Mas sabe uma coisa? Mesmo eu sendo fraco, não podendo comprar essa briga contra aquela enfermidade, a complicação que aconteceu, o Consolador apareceu. E fez sim a diferença.
Por isso nós temos poder em nome de Jesus. Porque quando nós declaramos em nome de Jesus, nós estamos dizendo e declarando em um poder maior do que o nosso. E sim, vai acontecer na sua vida. Se eu declaro em nome de Aaron alguma coisa, nada vai acontecer. Se eu declaro em nome de alguns de vocês, não vai acontecer nada. Mas quando eu entro uma situação, um ambiente, eu posso pedir, o Senhor Jesus, vem aqui, faça parte desse problema, dessa bagunça. E o Senhor vai entrar e fazer parte de o que nós estamos passando. Vamos se colocar em pé nessa noite. Deus queria que eu falasse para esta noite, para você. Grande é a misericórdia dEle. E a graça dEle te basta. E não se preocupe no amanhã, porque o amanhã já se preocupou em si mesmo. Jesus, Ele diz para as pessoas que estavam com medo e ansiosos, mas o que vai acontecer? Ele diz, olhe para o pássaro. Olhe para os aves do céu. Olhe para o mundo. Olhe o que está acontecendo. E como os pássaros não preocupem sobre aquilo que eles vão comer amanhã. Quanto mais Ele diz, vocês são a minha arte-primo. Você é a minha imagem. Ele fez o homem na imagem dele, que é a imagem de Jesus. Olhando para o futuro. Quanto mais eu importo em você, filho. Quanto mais eu importo com você. Quero dizer nessa noite que o Senhor, Ele importa conosco. Vamos fechar nossos olhos. E agora eu quero que você ore, talvez você se sente afastado da promessa de Deus para a sua vida. Talvez você sente que não tem mais como você voltar para trás e ir para frente ainda. E talvez o amanhã é uma coisa assustadora para você. Porque é cheio de incerteza, é cheio de problemas, é cheio de interrogações e coisas que nós não sabemos ainda. Mas se você levantar suas mãos agora, diz o Senhor Jesus, eu não preciso saber sobre o amanhã, eu só preciso saber que o Senhor está comigo. Isso, levanta suas mãos, Senhor Jesus, nesta noite. Revela, Senhor Jesus, o Teu Espírito para nós nessa noite. Para nós sabermos que o Senhor é o nosso ajuda, o nosso consolador. Aquele que está no nosso lado. Que o Senhor nunca nos desamparou e nunca vai nos desamparar também. Isso, levanta sua voz. Ele está querendo que você entregue os seus caminhos a Ele. Ele não está querendo que você saiba de tudo, que você é onisciente, porque Ele já é onisciente. Filho meu, não precisa saber de tudo. Só sabe que eu estou cuidando do seu futuro. E para aqueles que têm um passado delicado e difícil, deixa eu falar que o Deus que habita a eternidade significa que Ele já está aqui no presente, no futuro, mas também Ele está no passado. Escondo o rosto para que veja. E agora, em nome de Jesus, que a culpa, que os grilhões que deixam o povo de Deus preso caiam em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, levanta sua voz. Se você está querendo que Deus fale para a sua vida, levanta sua voz e diz: Senhor Jesus, eu não estou preparado, mas eu sei que o Senhor já preparou o caminho para mim. Vamos cantar junto. Aleluia, aleluia. Tua fumaça me esconde, Glória só teus olhos me veem, debaixo de tua graça é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Vamos cantar junto. Do Santo dos Santos, tua fumaça. Deixa Deus falar em sua vida. Deixa Ele transformar o seu coração. Embaixo de tua
tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Glória a Deus. Aleluia. Te amamos, Senhor Jesus. Te glorificamos nesse lugar, Senhor Jesus. Não sei como é você, mas eu sinto que Deus está querendo entregar a vitória para a sua vida. Aleluia. Poderoso Deus, poderoso Deus. Aleluia. Te glorificamos, te rendemos, te entregamos o nosso caminho a Ti, Senhor. Glória a Deus. Só quero dizer, nesse caminho, nesse ônibus, existe só um motorista. É você ou é ele. Isso não tem nada a ver de você estar na igreja ou fora da igreja, não. Você pode estar pleno na igreja, nunca faltar ao culto e ainda não entregou ou chaves para ele. Quando eu fui para o Oriente Médio, eu fui uma vez e eu fui para uma casa de uma família muito tradicional, muçulmana, e era uma família que na verdade você pode ver uma cultura que era bem parecida com a cultura de Jesus, porque eles têm os mesmos hábitos, os mesmos costumes, e o mesmo lugar, quase, basicamente. E lá, quando eles se convidam em casa, eles têm uma entrada para o homem e uma entrada para a mulher das casas, e tem 2 salas de estar, e os homens ficam em um e as mulheres ficam no outro. E quando chegar para casa, quem é o dono da casa, quem é o chefe, quem é o patrão lá da casa, ele fica no meio do sala de estar. E ele tem um servo lá e quando você entra, ele coloca uma perfume, uma coisa, como é que chama aquela? Isso, um incenso, não era um incenso de maconheiro não, tá? Um incenso que é verdadeiro, aquele que vem do árvore mesmo. E o incenso ele coloca de cima para baixo para perfumar você e dá uns bem-vindos e ele te abraça e ele convida você para o meio, para ficar com ele. Mas ainda ele está no meio daquele lugar. Daquela sala, ele está no meio, porque ele é o patrão. E quando Jesus falava sobre tomar o lugar de honra e assumir o lugar de humildade, ele estava falando nessa cultura, porque era a mesma coisa na época de Jesus. Quando alguém entrava em uma casa, seja que for, poderia ser o sultão, o líder, pode entrar na sua casa, mas o líder da região não vai assumir o lugar de honra na sua casa. E o que Jesus falava? Não, aquele que vem, chegar mais próximo, tem que assumir o lugar de fora, de último lugar. Porque quem ficava mais próximo da porta era o servo. Quem ficava na porta era aquilo que perfumava você quando você entrava. Quem ficava na porta era aquilo que lavava os pés. Quem ficava na porta não era no lugar de honra. Quem ficava no centro era quem era o dono da casa. Mas o Senhor estava falando, será que você quer ser o dono da sua casa? Ou será que você, em plena liberdade, vai ceder esse lugar e dizer, Senhor Jesus, tome o seu trono aqui. Tome o seu lugar de honra. Eu sei que a casa é minha, foi eu que comprei, mas, Senhor, essa agora é sua casa. Nós vamos ter que tomar uma decisão. Se nós vamos ficar sentados no trono das nossas vidas, das nossas intenções, e habilidade, tudo, ou se nós vamos sair e deixar o mais digno entrar. Ele não vai estragar da vida, não. Ele não vai causar bagunça, não. Ele só vai trazer o seu reino. E quando traz o seu reino, ele diz, meu reino é celestial, meu reino é eterno, meu reino não consta desta terra, não consta de depressão e ansiedade. O meu reino é paz e alegria no Espírito Santo. Vamos dizer, Senhor Jesus, nessa noite eu cedo o lugar. Ou sento no trono da minha vida, das minhas escolhas, Senhor, dessa semana.
Oh, Senhor Jesus, vem e transborda nossas casas, nossas vidas com alegria, com paz, com segurança e com certeza. Te damos honra, te damos glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que vocês tenham uma semana de bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe em todos, em nome de Jesus.